Neste vídeo, uma breve biografia do evangelista, pastor e antigo líder das Assembleias de Deus no Rio Grande do Norte e Amazonas, José Paulino Estumano de Moraes. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Nascimento, conversão e batismos, consagrações ministeriais, perseguições, visita de Gunnar Wingren, Escola Bíblica, Manaus, Belém e morte. José Paulino Estumano de Moraes, conhecido também como José Moraes, nasceu em 22 de julho de 1881, na vila de Carapajó, município de Cametá, Pará. Converteu-se ao Evangelho em 1902 na Igreja Batista, sendo batizado nas águas pelo pastor Almeida Sobrinho em 10 de janeiro de 1903. Em 1917, creu na doutrina pentecostal e recebeu o batismo no Espírito Santo. Conhecido o seu comportamento e a sua vocação para o ministério, a 15 de dezembro de 1919 foi consagrado evangelista pelo missionário Gunnar Wingren, a fim de atender a necessidade sempre crescente de obreiros. Como evangelista, atendeu satisfatoriamente a várias igrejas e congregações assistidas pela Assembleia de Deus em Belém, na época, o QG da nossa denominação. Entre as muitas igrejas e congregações por ele assistidas constam as Assembleias de Deus em Tiboteúa, Altaz Mirim e Mirocoeira, todas localizadas na selva amazônica e por ele fundadas, além de Macapá, onde assumiu o pastorado em substituição ao pastor Adriano Nobre. Ali foi substituído posteriormente pelo pastor Josino Galvão de Lima. Consagrado pastor em 5 de janeiro de 1920. 20 dias depois de trabalhar como evangelista, recebeu a consagração de pastor, sendo logo designado para assumir o pastorado da Assembleia de Deus em Natal, Rio Grande do Norte, em cuja direção já se encontrava desde o dia 24 de maio de 1918, quando foi empossado pelo seu fundador, pastor Adriano Nobre. A sua passagem à frente da administração da Assembleia de Deus em Natal foi de quase 3 anos, tendo estendido suas atividades pastorais a várias cidades do estado, deixando fixadas as congregações de Ceará-Mirim, Macaíba e Nova Cruz, onde batizou os primeiros irmãos. Ao mesmo tempo, prestou a assistência espiritual necessária aos irmãos que moravam nas cidades de São José de Mipibu, Goianinha, Vila Nova, atualmente Pedro Velho, e outras localidades que lhe foi possível visitar. Por força da idolatria então reinante no Rio Grande do Norte, as visitas realizadas pelo pastor José Moraes foram sempre marcadas por perseguições dos párocos locais, como aconteceu em São José do Mipibu com o padre Antônio de Paiva e em Ceará-Mirim com o padre Pedro Paulino. Nesta cidade, todavia, aconteceu um milagre na visita que realizou no dia 20 de março de 1920, quando se encontrava na congregação reunido com os poucos irmãos ali existentes. Entre testemunho dado pelo pastor José Moraes, conta que aquela ocasião parou defronte da congregação uma procissão composta por mais de 1000 paroquianos, na sua maioria desordeiros e previamente instruídos, sob a coordenação do padre Pedro Paulino. Parada a procissão, o padre apresentou-se ao pastor José Moraes, identificou-se como pároco da cidade, abraçou-o e em seguida falou aos seus paroquianos pedindo respeito ao pastor e aos seus irmãos, que também são nossos irmãos, declarou. Como se não bastasse essa afirmação, o padre se dirigiu aos seus paroquianos dizendo que Jesus era o único Salvador, citando as Escrituras como se fosse um evangélico. Ao mesmo tempo, franqueou a palavra ao pastor José Moraes para falar à multidão,
o que fez prontamente aproveitando a oportunidade para anunciar aos presentes a mensagem do Evangelho, o que contribuiu para a edificação espiritual dos irmãos residentes naquela cidade e dos integrantes da caravana visitante. No término, o sacerdote tornou a abraçar-me enquanto os evangélicos glorificavam a Deus e a multidão se dispersava mansa e pacificamente, declarou o pastor José Moraes. Em Natal, precisamente no dia 28 de junho de 1920, teve a alegria de receber a visita do missionário Gunnar Wingren, procedente de Fortaleza, Ceará, que estava de passagem com destino a Recife em visita pastoral. Naquela época, o contingente da Assembleia de Deus local era de apenas 30 irmãos, dos quais 23 compareceram ao culto em que foi recebido o missionário. Foi grande alegria e satisfação manifestada pela igreja ao ouvir o missionário Gunnar Wingren. Em 1922, no período de 4 de março a 4 de abril, participou da primeira escola bíblica realizada em Belém, sob a direção do missionário Samuel Nistron. De 1924 a 1927, pastoreou a Assembleia de Deus em Manaus, Amazonas, construindo ali o seu primeiro templo de madeira. Em Manaus, assumiu o pastorado na vaga deixada pelo pastor Manuel José da Penha, que falecera. Na década de 30 e 40, atuou como pastor interino da Assembleia de Deus em Belém durante mais de 8 anos, tendo antes desenvolvido seu ministério como evangelista itinerante, com tempo integral, a fim de melhor atender a necessidade do trabalho sempre crescente, para o que foi designado em 1927. Como pastor interino da Assembleia de Deus em Belém, destacou-se ao lado do pastor Alcebiades Pereira Vasconcelos por ocasião da celebração do Jubileu de Prata daquela igreja, na gestão do pastor João Pereira de Queiroz. Pastor Moraes passou a estar com o Senhor Jesus às 5 horas do dia 17 de setembro de 1964 em sua residência em Belém do Pará. Descansou dormindo nos braços do Pai aos 83 anos de idade. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.